Fala isso! Vamos fazer um trem direito, vamos fazer um trem sincronizado. Você vai falar seu nome completo, o curso, a idade, e vai falar pra gente um resumão do que a galera da UFOP está reivindicando nessa reunião de hoje. Meu nome é Brenner Barroso Vieira, tenho 19 anos, sou da engenharia elétrica e a galera da UFOP está reivindicando por salas, professores, técnicos, livros, infraestrutura para ter uma boa aprendizagem aqui na instituição. Nós não estamos tendo isso hoje na UFOP, que é uma levada. Já tem quanto tempo já que vocês estão passando por essa situação? Desde o começo do semestre. Desde janeiro, então? Desde janeiro, desde março. E isso vai piorar para os próximos semestres. E tem alguma coisa assim específica que vocês querem mais ou é tudo de forma geral? O bloco de laboratório que já era para estar construído. E quando que eles prometeram, se é que prometeram? Já estava para ter a metade pronta nesse semestre. Aqui nesse espaço que ainda tem os laboratórios antigos. Peguei um laboratório novo, um prédio. Valeu. Nosso reitor, por ter se disposto a sair de Ouro Preto e por ter uma agenda apertadíssima, que eu tenho acompanhado nos últimos dias, em função das nossas conversas, que eu tenho relatado aqui com o senhor João Luiz, e eu tenho certeza que essa oportunidade ela é uma oportunidade extremamente importante para que toda a comunidade acadêmica de João Molevares possa participar de forma ativa, tá, nesse processo de implantação, reestruturação. Existem dúvidas que muitas vezes a comunidade, eu tenho relatado que o professor Luiz tem feito, e na condição de diretor do Instituto, existem limitações, né, que a própria função estabelece, e que é uma oportunidade, então, para que o nosso reitor possa, eventualmente, nos ajudar, né, no entendimento e, às vezes, nas expectativas que a gente deve ter em relação aos próximos meses, ao próximo semestre, ao próximo ano. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que na última reunião que nós tivemos do Conselho Departamental, que também foi aberta à comunidade, nós já deixamos claro, acima de tudo, né, Vamos ao auditório. Você pode. Em função do que nós já conversamos, e a reunião anterior do Conselho Departamental, o entendimento de que o Reúne, que é um programa do governo federal. Pode falar sem microfone, o pessoal vai ouvir. Gente, vocês conseguem me ouvir aí todo mundo, no geral? Acho que eu fiz tá bem, então deixa. Então, que o programa do Reúne, gente, que foi implantado na época do governo Lula, foi um programa de governo como jamais visto na história desse país, né? Sobretudo em termos de oportunidade ao acesso ao ensino superior por uma parcela cada vez maior da população brasileira. O ICEA entrou nesse processo, aderiu ao Reúne, como toda a Universidade Federal de Ouro Preto, tá? E nesse processo, é claro, houve uma série de compromissos assumidos, as quais nós temos honrado, sim, certo? E a contrapartida que está relacionada para esse compromisso seria o aumento de infraestrutura,
o aumento da capacidade de atender os estudantes, né? Aumento de número de professores no instituto, né? Todo esse crescimento ele se deve graças à Reúne. Então esse programa é um programa positivo, sim, não somente para o IFEM, mas para todo o Brasil, tá? No que diz respeito à educação superior no país. Tá? Então, o que eu acho que nós devemos nos concentrar hoje, tá? E por isso que essa é uma reunião do Conselho Departamental aberta pelas unidades, para que questões relacionadas com, por exemplo, infraestrutura, tá? Infraestrutura que necessitamos para o próximo semestre, infraestrutura que nós necessitaremos para o próximo ano, tá? Questões de laboratórios para os cursos novos e os cursos antigos, sim, também, tá? Os cursos novos que estão sendo implantados agora. Então, aproveitar essa oportunidade, que é uma grande oportunidade para poder contar aqui com a presença do professor João Luiz, nosso amigo diretor, tá? Que nos ajude nesse processo de entendimento e também nessa questão das garantias para que essa implantação ela aconteça de modo que o ICE possa contribuir, sim, para o crescimento da UFOP, e para que a UFOP, a cada dia, a cada ano, consiga ascender, claro, o ranking dos universitários brasileiros, para que atinja cada vez mais posições melhores, tá? De acordo com as análises aí dos próprios órgãos governamentais. O grande problema é a gente sair desse momento que não tenha prejuízo para vocês. A gente tem que achar uma maneira de conseguir superar esse momento e dizer o seguinte: como é que a gente se recupera? Como é que a gente não vai ter prejuízo da nossa formação? Vocês integram a Universidade Federal de Ouro Preto naquilo que tem de melhor qualidade. Aqui, os melhores cursos estão colocados em João Molevade. Os melhores cursos da universidade estão colocados aqui. O que a gente ainda não conseguiu concluir por ser novos são as condições de funcionamento desses cursos. Porque a luta pela SEG, pelos cursos de engenharia de computação, engenharia elétrica, era grande. Eles queriam que esse curso fosse colocado em outros lugares, nunca em João Molevade. Nós é que decidimos, junto com a unidade, a construção de João Molevade, uma unidade da universidade com essa característica tecnológica, de ponta. Eu queria fazer um apelo até em relação a isso, que é o seguinte: eu já estudei em várias universidades. Eu fiz minha graduação na Universidade do Sul, fiz mestrado em São Paulo, na Unicamp, em um monte de lugares. Por todos os lugares que eu passei, existem sempre muitos problemas nas universidades públicas, né? Muitos. E todas essas universidades que se dizem de topo e assim por diante, passaram por esse momento que a gente está passando pior. Não vou pensar que o que a gente está vivendo aqui é uma coisa, é privilégio da gente, desses problemas que a gente vive nas universidades hoje. Eu acho que a gente tem que construir isso junto. Eu queria dizer que esse respeito que eu tenho a todos por essa manifestação, eu acho legítimo, prudente, adequada, e nós temos que usar isso para tentar superar os problemas internos, para tentar construir uma saída melhor para todos vocês. Esse compromisso vocês vão ter de mim o tempo todo, porque se tiver aqui alguns estudantes que em outros momentos já conversamos, que também já colocaram outras vezes muitas dificuldades, em outros momentos, em outras reuniões, podem dar depoimentos também que houve avanços, e foram muitos os avanços. É claro que agora a gente vive um momento diferente, porque existem novos cursos, com novas demandas, uma necessidade muito grande ainda de uma infraestrutura. Então, assim, esse processo agora é um processo dificílimo para que todos nós aqui possamos superar. Mas a minha vinda aqui é para assumir compromissos com vocês e dizer que nós estamos do mesmo lado para tentar resolver os problemas. Eu não queria me colocar, nem gostaria que vocês se colocassem como adversário, mas eu queria me colocar como aliado para tentar ser porta-voz dessa ajuda, para a gente superar esses problemas. Então, assim, quando eu digo a vocês que tem uma licitação pronta, lançada no sistema para escolher uma empresa que vai fazer o bloco de laboratórios, ela está lançada no sistema. Pronta. A empresa vai ser licitada em todas as suas condições para fazer a obra. Mesma coisa o bloco administrativo, a reforma do C, e as etapas estão programadas do A, B, o pessoal sabem disso, todos já sabem disso. E nós temos que encontrar algumas saídas para o segundo semestre
e não cause dificuldade para vocês. Tem que ser a melhor solução possível. E não pode ser uma solução do tipo assim, o reitor que mandou fazer porque eu não mando nada. A gente tem que discutir junto isso. Então, é encontrar as melhores formas de atuar. Eu já falei muito, eu queria ouvir um pouco as reclamações, eu acho que vocês precisam se manifestar, falar, olha, a gente quer isso, os nossos pontos principais são esses. Acho que a gente tem que conversar um diálogo, não vou ficar falando aqui e o que eu estou falando são situações assim que já vivemos em muitos locais da universidade, foram inúmeros os problemas em outros cursos também, e que todos estão sendo superados. Hoje, aquelas manifestações que a gente viveu há 2, 3 anos atrás de outras unidades, eles têm já suas instalações, seus professores. E João Molevade vai ter tudo isso. Talvez seja uma outra unidade no futuro que vai se manifestar. É a questão dos tempos. Então eu queria assumir com vocês esse compromisso, da gente resolver esses problemas. E tem um tempo para resolver. O que não pode, de forma alguma, é que vocês não tenham qualidade na sua formação. Então, assim, sobre isso, nós precisamos juntos achar a melhor maneira de resolver os problemas. Eu queria abrir a palavra, então ficou uma coisa muito... Claro. Conforme eu havia comentado com vocês, a gente podia fazer em 2 momentos. Primeiro, para a gente direcionar a reunião, que são os problemas mais imediatos, que vocês mesmo têm relatado para a gente, e que a gente já tem acompanhado já há algum tempo. Né? É a questão mais de espaço, né, do segundo semestre, porque vocês têm feito perguntas que... Alô? Conseguiram ouvir? Melhorou? Melhorou, Tiago? Tá. Então, só para direcionar, a gente tem um primeiro momento de perguntas mais focadas em alguns problemas imediatos, dentre os quais eu gostaria de destacar aqui aqueles que vocês têm passado, e claro, que a gente já está consciente já há bastante tempo, isso vem sendo informado, né, que seria problema de espaço para o segundo semestre e, eventualmente, também aquelas para o ano que vem. Além disso, claro, a questão de, o professor já comentou, professores, que algumas áreas mais especificamente, professor, em função da previsão de reabertura de concursos pré-efetivos, que a gente possa, né, aproveitar esse grande momento para já alertar também para alguns candidatos para temporários não tem sido muito simples de serem encontrados em certas áreas. Né? Bom, e por último, a questão de técnicos que a gente colocou no cartaz. Tá? Se a gente focar nesses 3 pontos, abrindo a palavra à comunidade para fazer as perguntas, a gente pode, no segundo momento, deixar para perguntas mais gerais, de caso mais geral. Primeiramente, boa noite. Fala para a galera ali, né? Então, meu nome é Eduardo, eu sou do 8º período de Engenharia de Produção, sou representante do DCE João Molevade. Primeiramente, a gente gostou da notícia de que abriu a licitação para o bloco de laboratórios, mas eu queria saber por que tão tardiamente. Se essa licitação já podia ter aberto antes para a construção desse prédio de laboratório, que é tão importante, talvez se já tivesse sido construído, a gente não estaria enfrentando esse problema de salas que está faltando. E por que os outros campos já estão tão consolidados? Porque eles fizeram manifestações antes que a gente, porque Mariana, até o que eu sei da última vez, de uma outra vez que o senhor esteve aqui, eles fizeram uma manifestação lá, até com nariz de palhaço e tal, tudo. O senhor até brincou que aqui era mais pacífico, tudo e tal. E eu não sei, acho que faltou a gente ter feito essa manifestação naquela época. E por que nos outros campos as licitações saem antes e as nossas, não sei, ficam jogadas quando tiver alguma manifestação, quando a coisa piorar muito, João Molevade, a gente vai abrir uma licitação, que eu acho que foi o caso aqui, viu que não tem saída nenhuma, abrir uma licitação de um prédio de laboratório. Vou comprometer com você, assim como os outros colegas. Assim, não é porque vai filmar ou gravar
Eu não estou aqui dizendo mentiras. Eu estou falando para vocês que eu estou do lado para a gente tentar encontrar as últimas saídas. Então, eu gostaria de estar aqui parabenizando o senhor, mas eu não posso, porque não tem nem livro na biblioteca de direito. A gente não tem livro eletrônico digital, a gente tem a matéria, a gente tem o laboratório de direito eletrônico. E é um compromisso que tinha. Tá, eu acho que essa questão do laboratório, até eu compreendi o movimento que teve e tal, mas eu acho que a questão do período atual, assim, essa questão dos professores me preocupa demais que isso seja equacionado, seja um plano de reposição para ninguém perder a aula. Eu acho que isso é muito importante, garantir que isso ocorra nesse semestre. Eu acho que estou muito preocupado que chegue logo os professores para resolver isso. Segundo, a questão da biblioteca tem que fazer um acordo, viu? Tem que fazer o seguinte acordo. Não adianta eu botar lá para ter no orçamento R$1 milhão para comprar livros e os livros não chegam na biblioteca. Entendeu? Diga que cada unidade tem uma cota, cada professor diga o que quer e a gente não consegue colocar os livros na biblioteca que o estudante precisa. Então, assim, a gente tem que mudar esse negócio de trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que montar aqui uma comissão, entendeu? Com os estudantes dos CEAs, junto com os professores, identificar quais as obras que vocês precisam, somente para o básico, e acabar com esse negócio e colocar o seguinte: eu quero aquele livro em inglês ou aquele livro específico. Se não colocar alternativas para a bibliografia, para o exemplar, para o título que você deseja, vai acontecer no mercado o que está acontecendo. O pessoal pede um livro tal, vai chegar lá, está esgotado, e não compra. Mas não compra e não compra outro que poderia ajudar. Por que não compra outro? Porque não tem um estudo que precisa ser feito com todos. Então eu queria fazer, sabe o quê? Disponibilizar para você assim, ó, vocês vão ter dinheiro para comprar livro. Me diga o livro que você quer comprar. Porque do jeito que está funcionando, os professores pedem os livros, encaminham para o CISBIM. O CISBIM aciona a empresa. Até ontem teve uma reunião com essa empresa. É uma empresa do Paraná que foi licitada para entregar os livros. Ela se comprometeu em entregar em lotes. Portanto, que a gente pode fazer o seguinte, como você falou, quais os livros que estão faltando, mais necessários, do básico, acertar tudo isso, diz o seguinte: essa é a lista prioritária. Manda para a empresa para atender. Já vamos fazer o teste se ela vai atender ou não. Se não atender no prazo X, a gente disponibiliza recursos para comprar direto os livros, através de fundação e assim por diante. Então eu acho que não pode faltar livro na biblioteca. Agora, como é que o sistema é operacionalizado? Os professores identificam na disciplina os livros que são importantes, dentro da bibliografia, e a partir dali lançam no sistema a necessidade. O sistema cadastra isso e pede os livros. E fica lá. A empresa entregou? Não entregou. Não entregou porque está esgotado, não tem um outro para entregar no lugar porque ninguém disse que era aquele servia. Mas... a biblioteca não tem lugar para os livros? É isso? Tudo depende de planejamento, né? E muito. Eu acho que o planejamento está sendo feito gradativamente. Como que é seu nome? Lívia. Nós fizemos um planejamento no Reúne. Fizemos um planejamento, tipo assim, quantos cursos, quantos professores, quais os recursos necessários para cada departamento seria utilizado para cada curso. Tudo isso foi programado. Essa questão de planejamento, essa situação, ela não cola em Universidade Federal nenhuma. Por quê? Vou tentar, eu sei que eu talvez não consiga explicar melhor isso, mas assim, a gente planeja e faz um replanejamento anual, para o ano que vem, programa as obras. Esse ano a gente programou todas as obras, todos os recursos para professores, para técnicos, tudo está sempre sendo feito a cada semestre, a cada ano.
Eu já falei isso, vou repetir, não é a questão financeira o problema, é como planejar isso. Para você ter uma ideia, desde o início das atividades aqui até hoje, já passaram nessa unidade, eu acho que 3 diretores. 3 diretores, né? Quantos professores, Lívia, você está em que período? Valeu? Legal. Lívia aqui, ó. Quantos professores você viu chegar? Quantos ficaram aqui um período ou outro? Quantos ficaram um ano e foram embora? Vários. Quantos chegaram aqui, pediram para sair para fazer o doutorado e não voltaram para cá, para outro lugar? Quantas pessoas que passaram por aqui foram embora? Cada um desses professores efetivos que passou por aqui, em algum momento fez um planejamento para a unidade. Pediu isso, pediu aquilo. Saiu, veio outro, pediu outra coisa. É a mesma coisa numa disciplina de cálculo. Um professor vai dar aula de cálculo, ele vai pedir um livro. Se sai aquele professor e entra outro, ele aquele livro consegue, vai pedir um outro. Então, assim, essa situação de planejamento na universidade depende muito do quadro estável que a universidade tem em cada setor, depende que está programado financeiramente para atuar com aqueles professores, aquele grupo de pessoas. Então, assim, isso é uma coisa dinâmica. É difícil explicar para você que a gente consiga planejar tudo ao pé da letra, assim, ó, deu certo. Sabe por quê? Porque o projeto original do Reúne para a universidade inteira custou em capital para obras, instalações, 42 milhões de reais. Esse é o valor do Reúne da UFOP inteira. Sabe o que significa isso? Furado. Sabe por quê? Porque a maioria dos cursos que foram criados não tem nem professor. Cada professor que chegou pensou, o projeto é esse, eu quero esse laboratório, eu quero instalar isso aqui, eu quero fazer aquilo. Essas coisas são tão dinâmicas e foram tudo sendo replanejado. O que aconteceu? Só esse ano nós vamos fazer obras no valor de 40 milhões. Mas como é que pode um Reúne de 4, um ano só fazer 40? Sabe por quê? Porque nós já fizemos 20 no outro ano, 10 no outro ano e vamos fazer mais 30 no ano que vem. O que significa que o planejamento de 40 virou 100. Por quê? Porque é dinâmico. Cada curso que se programa precisa de uma sala a mais, um laboratório a mais, um equipamento errado. Entendeu? Então, assim, é complexo, difícil programar algo exato. Tipo assim, está planejado, é isso que vai acontecer. Agora, o planejamento de obras sofre um monte de dificuldades que passa, porque você planejar a obra que vai ter... A gente luta para o Glauco e a unidade fizeram cronogramas assim, todo ano. Assim, ó, esse semestre a gente precisa disso, no semestre que vem a gente precisa daquilo, no ano que vem a gente precisa de tal coisa. Eu acho que essa programação que está sendo feita é para superar essas coisas, dos atrasos e dos problemas que podem surgir. É evidente que a gente não gostaria nunca de estar vivendo esse momento com vocês. Você acha que eu gostaria de estar aqui discutindo com vocês essas questões? Se tivesse tudo resolvido, quer dizer, imagina você ter o dinheiro para fazer e não conseguir entregar o crédito, entendeu? Isso é coisa demais para a gente. Temos um grupo de pessoas, uma equipe cada vez menor, cada vez mais desgastada de trabalho, atendendo a universidade inteira. Não é? Ninguém está assim, brincando com isso. Preocupado diariamente para dar conta dessas coisas. Agora, de aula, gostaria de perguntar como será a questão do técnico. Porque terça-feira eu estava lá em Ouro Preto e a conversa que nós tivemos lá é que dos técnicos que precisavam para 2010/2 só foram contratados 2 e um ficou faltando. E para 2011/1, que já era para estar contratados, que teriam usado em 2011/2, só foi contratado um administrativo e ficou faltando 3 técnicos para o laboratório. E isso já vai ser um problema para o ano que vem, para o semestre que vem e para os outros semestres, assim como a questão do professor. E para o semestre que vem, com certeza, a gente já vai ter problema para professor. E esse mesmo problema já está, assim, todo mundo já está percebendo que vai acontecer no semestre que vem, a falta de professor, porque todo semestre acontece isso. Todo semestre, no começo do semestre, não tem contratações. Então, gostaria de saber como vai ficar essa questão dos técnicos e professores. Bom, questão de técnico está resolvida. Primeira coisa, você precisa de um técnico para esse semestre.
O técnico já foi selecionado, concursado para exame médico e volta, vai assumir as atividades de tal maneira que as práticas serão dadas sob a orientação dele início de maio. Não? Início de maio. Então esse semestre está resolvido. Foi a sua primeira parte da pergunta. Na verdade, 2010/2 tinha que ser contratado 2 técnicos em eletrônica. E entrou um em 2011/1, que é o que está resolvendo esse problema. O planejamento que você havia falado anteriormente já está todo desandado, então vamos voltar ao planejamento, e o planejamento é 2011/1 mais 3 técnicos de laboratório. Então já está atrasado. Vamos separar. Assim, eu acho que eu vou responder a você, mas eu acho que não é justo eu ter que responder por isso. Eu vou explicar por quê. Mas vou responder. Primeiro, a questão do técnico desse ano está resolvida. É o técnico que você precisava para o laboratório para garantir as aulas práticas. Esse semestre está resolvido. Pronto. Até agora, houve um corte nos efetivos de técnico e professor para 2011. O que significa esse problema que está acontecendo da contratação dos efetivos de professores, que são os temporários, que alguns professores não estão se propondo a vir, e que nós temos que achar uma maneira de trazê-los. Eu não sei como fazer ainda. Existem as vagas, os concursos podem ser feitos, todos os concursos podem os professores fazerem as provas e serem classificados, mas a nomeação não pode ser feita esse ano por causa do corte, não meu, o corte que o governo fez em todas as áreas, né? Em particular na educação esse ano. Essa é uma questão. Então, como o técnico está resolvido agora, e o técnico está resolvido para o segundo semestre. Por quê? Quando eu soube desse assunto, que foi depois da reunião que eles fizeram no Freire, e o Glauco me adiantou que teria um problema, porque são necessários 3 técnicos para o segundo semestre, se eu estiver errado, você corrijo, 3 técnicos no segundo semestre, para faltar 3 técnicos, eu nunca isso deveria ter dito para vocês. Estou falando para a gente resolver. Veja bem, se nós não tivéssemos essa solução, a gente iria contratar mesmo assim um técnico prestador de serviço até que a vaga sair para fechar o semestre também. Então ficar sem técnico vocês não vão ficar. Eu já segurei isso para o Glauco. Então a ideia é a seguinte, se a gente conseguir identificar as vagas dentro do quadro, a gente vai trocar no MEC para técnico do laboratório e nomear. Para vocês se tranquilizar, porque a informação que foi passada é uma informação verdadeira. Houve um corte nas nomeações, e por isso ela não pode responder diferente. Acontece que quando eu tomei conhecimento disso, e o problema era esse, nós já estamos encontrando uma saída para tudo. Ordem de prioridade, não é porque eu vou atender vocês, mas eu vou atender aquilo que a gente programou de atender. Queria dizer que as placas, cartazes, são fundamentais para esse processo de diálogo. Foi muito legal conversar e eu acho que é estudantes assim que eu fico feliz de encontrar, porque o que a gente está discutindo aqui são ideias, não tem nada pessoal com ninguém. Se eu me dirigir a você, Luiz, de algum jeito você me desculpe, eu não, no calor da conversa, mas que fica tranquilo quanto a isso, que fico legal, assim, fico feliz de às vezes tem que ser colocado mesmo, a indignação, né? Tipo assim, pô, já veio aqui, já falou isso e nada aconteceu. Mas algumas coisas aconteceram também, as coisas estão indo bem, outras nós temos que superar. Então, fica aqui minha mensagem de carinho para vocês e pode contar comigo, eu vou voltar. Dia 18 a gente volta, conversa mais um pouco, vamos ver se a gente anda com as coisas. Fechado? Mas eu queria mais uma vez agradecer ao professor João Luiz, em nome do ICE, em nome dos professores, em nome dos estudantes, dos técnicos, pelo tempo que o senhor pôde dispor para conversar conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez. Vou passar ao Eduardo. Eu, Glauco, agradeceu já em nome dos estudantes, vou reiterar um agradecimento a ele, o professor ter vindo aqui, ouvido um pouco o que a comunidade tinha para falar aí. E também convocar todo mundo dia 18 aí, caso compareça, para a gente ver como está indo o andamento todo.
pessoal estiver interessado. E agradecer novamente a presença do professor e ter vindo aqui escutar a gente as nossas necessidades. Eduardo, vem cá. Como eu não vou poder, eu acho assim, né, uma das profissões que eu acho assim que são fundamentais para o país é ser professor, né? Claro que com todo respeito aos técnicos, mas ser professor é uma coisa muito importante, né? E então tenho respeito assim pela classe dos professores, sei da luta das pessoas, da questão desigual do professor, né? Do técnico, que é importante e fundamental para a gente ter uma universidade, mas o coração da universidade são os estudantes. Então eu queria dar um abraço no Eduardo e abraçar vocês, pode ser? Só dar um recado aí pro pessoal que vai para Ouro Preto amanhã, o ônibus sai 9 horas da manhã lá na frente da distribuidora Ferreira Pinto.